Deus, vamos assentar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos estudado nas quartas-feiras, desde o ano passado, a doutrina do Espírito Santo, que a teologia chama de pneumatologia. Deixa eu explicar esse porquinho que está sendo distribuído aí, amado. Você, de repente, é visitante. Tem sempre alguém que não... Pastor, que porquinho é esse que está passando aí? Deus nos direcionou para estabelecer uma base social no Vale do Jequitinhonha. É das regiões mais pobres do Brasil. Nós estamos num dos lugares mais pobres do lugar mais pobre do Brasil, lá no Vale do Jequitinhonha. E nós estamos para comprar uma propriedade lá, e Deus disse que nós não faríamos esforço nenhum. Ele nos daria essa propriedade. A estratégia de Deus foi esse porquinho. Falou: a moedinha que está perdida no fundo do seu bolso, todo culto, coloca dentro desse porquinho aí, e a gente vai comprar a propriedade com essas moedinhas que estão aí. Não é? E eu quero profetizar que nós vamos comprar essa propriedade ainda esse ano. Não é? Nós estamos em obras, estamos gastando bulufas ou bufunfas, né? Já há um ano, né, com a construção do prédio aqui de educação, com a obra lá na Glaumar, no NAMI, que será o núcleo de atividade ministeriais da nossa igreja. Mas nós ainda cremos que nós podemos comprar com essa moedinha que você, às vezes, joga lá em cima da tua cômoda e perde porque cai atrás dela, e a gente não tem coragem nem de puxar a cômoda para pregar a moeda, porque ela não tem valor para nós. Então essa moedinha você joga aí dentro do cofrinho, e essa moedinha vai toda ela para uma poupança que é direcionada tão somente para comprar propriedade lá no Vale do Jequitinhonha, onde a gente vai estabelecer uma base social no tempo de Deus, para a glória do seu nome. Então, quando você chegar no porquinho, se você não gosta do porquinho, é só passar para o lado, né? Mas se você gostar dele, joga uma moedinha aí. Se tiver duas, pode jogar também. Engorda o porquinho, porque Deus vai engordar a tua vida também, em nome de Jesus. Menos no corpo. No corpo você vai continuar magrinho. Mas no resto, Deus vai engordar. Amém, amado? Glória a Deus. Nós estamos estudando os dons. Nós já estudamos quem é o Espírito Santo. Aprendemos tudo sobre Ele como Deus, Ele como a terceira pessoa da Trindade. Aprendemos como Ele se relaciona com a igreja, aprendemos como Ele se relaciona com a palavra, aprendemos como Ele se relaciona com Jesus, aprendemos como Ele se relaciona com o mundo, como Ele se relaciona com o crente. Aprendemos o que é batismo no Espírito Santo, aprendemos o que é plenitude do Espírito Santo. E esse ano nós começamos a estudar os dons do Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. Aliás, o dom do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. E nos dons, nós estamos em 1 Coríntios capítulo 12. Começamos nessa primeira lista, 1 Coríntios capítulo 12, são 3 listas. E aí em 12 de 1 Coríntios nós fomos ao versículo 8, onde o Senhor nos diz assim: porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria. O primeiro dom é o da sabedoria, Sofia. O outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. O segundo dom é o dom da ciência, da gnosis. E nós aprendemos que, diferentemente do que se ensina no Brasil evangélico, os dons do Espírito Santo não trabalham com a nossa sensitividade, com a nossa emocionalidade. O Espírito Santo começa liberando sobre a igreja os dons pedagógicos. Saber e conhecer. Porque quem não sabe e não conhece está sujeito a todo tipo de engano. A começar pelas suas próprias emoções. Nós aprendemos que Deus trabalha nas nossas emoções e trabalha muito. E é muito gostoso nos emocionarmos na presença de Deus. É muito bom quando o Espírito Santo mexe com as nossas emoções. E é gostoso demais quando a gente podemos nos alegrar na presença de Deus, chorar na presença de Deus, sorrir na presença de Deus, dançar na presença de Deus. Mas Deus preferiu começar a liberar os dons pelos dons pedagógicos, pela capacidade de saber e conhecer. Aprendemos o que é sabedoria e o que é conhecimento. Aí avançamos no versículo 9, a outro pelo mesmo Espírito a fé. Pistis, aprendemos o que é fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Aprendemos o que é o dom de milagre. E a outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas. E a outro a profecia. Aprendemos o que é o dom da profecia. E vimos o perigo que a gente vê acontecendo na igreja evangélica em nome da profecia. E vimos que a diferença entre a profecia e a adivinhação é um fio de cabelo. Às vezes nós não sabemos fazer a diferença entre o que é uma profecia e o que é a ação de um espírito de adivinhação. E nós vimos que não é nem o fato de acontecer ou não acontecer,
mas são os frutos que vêm do que acontece. Nós aprendemos que a profecia só é de Deus quando vem para exortar, para edificar e para consolar. Isso é claro, é explícito na Bíblia Sagrada. É consolar, edificar e exortar. Então aprendemos sobre isso em 2 quartas-feiras. E na semana passada nós começamos a aprender sobre o dom de discernir os espíritos, o dom de discernimento de espíritos, né? É a capacidade de reconhecer a força inspiradora por detrás de algumas declarações e algumas atitudes espirituais e até de sistemas religiosos. Deus dá o dom de discernir a força motriz, a fonte de onde vêm algumas palavras em nome de Deus que de Deus não partiram. Algumas atitudes que acontecem no meio do povo de Deus em nome de Jesus, mas que a respeito das quais Jesus não tem nada a ver. O dom de discernimento nos é dado para que nós possamos discernir o espírito que move alguns sistemas religiosos que hoje estão plantados no Brasil e que a gente acredita que é de Deus só porque usa o nome de Jesus. Então nós falamos sobre isso lá e aprendemos por que Deus daria um dom desse à igreja. Aprendemos primeiro, porque o dom é útil na detecção da obra de espíritos enganadores. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, 1 João capítulo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2, não creiais a todo espírito, diz a palavra. Diz que nos últimos tempos espíritos enganadores entrariam no meio do povo de Deus. Se Deus dá o dom de discernir espírito, é porque Ele entende que espíritos entrariam no meio da igreja e que nós não saberíamos discernir de onde vem se nós não tivéssemos um dom que nos fosse dado do próprio Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele pode se transformar até em quê, irmão? Anjo de luz. Não está dizendo que ele vai ser extremamente parecido com um. Diz que ele se transforma mesmo. Não tem como saber que ele não é um anjo se não for pelo dom do Espírito Santo. Agora entendam, se ele pode se transformar num anjo, você acha que ele pode se transformar num pastor? Sim ou não? Não basta dizer o nome de Jesus. Falam sobre isso detidamente. O dom é útil para a detecção da obra de espíritos enganadores. Segundo, o dom é útil para identificar os verdadeiros dos falsos profetas. E a Bíblia fala que nos últimos dias os verdadeiros profetas seriam quase que indiscerníveis, como também os falsos. E a Bíblia diz que os falsos viriam com tantos sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até quem? Os escolhidos. E os falsos profetas, de fato, estão no nosso meio desde o tempo de Jesus. Jesus diz que alguns, no final dos tempos, se aproximariam dele e diriam a ele: mas Senhor, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos sinais e prodígios. E Jesus diz assim: ainda assim eu os direi, não vos conheço. Então o fato de operar milagres, o fato de operar sinais e prodígios, o fato de curar enfermos, não testifica aquele profeta como sendo o profeta de Deus. O que Deus está nos ensinando nessa palavra é que os profetas do inferno também podem curar. Os profetas do inferno também podem fazer sinais e prodígios. Os profetas do inferno podem fazer milagres também. Então, o dom de discernimento nos é dado para que nós possamos discernir o que humanamente seria impossível. Impossível. Falamos sobre isso detidamente. O dom é útil para identificar os verdadeiros profetas dos falsos profetas. Até porque a Bíblia diz que o trigo cresceria juntinho com quem? Com o joio. E diz que eles só seriam separados no dia do juízo. Como quem diz, não dá para saber quem é joio e quem é trigo. Por isso o dom de discernimento de espírito. Agora, para a gente terminar esse dom hoje, nessa segunda quarta-feira, por que o dom nos é dado? Uma terceira razão que eu entendo é porque o dom é útil para identificar o erro e a verdade. Identificar ou revelar a mentira. O erro é revelado, a mentira é revelada pelo dom de discernimento de espírito. A Bíblia diz que o diabo é pai. O diabo tem um filho. Diz ou não diz? Quem sabe o nome do filho do diabo?
Como é o nome da filha dele? A mentira. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. E diz que ele mente desde sempre, desde o princípio. O ministério dele é a mentira. Ora, se o diabo pode se transformar em anjo de luz, esse anjo de luz no qual ele se transforma, quando vem exercer alguma coisa na igreja, ele vem com palavra de verdade ou com palavra de mentira? De mentira. Então você que anda pelas lides evangélicas do Brasil, você já ouviu alguma profetia assim? Irmãos, eis que eu vejo um anjo sentado do seu lado. Tem anjos voando nesse lugar. Por cima da igreja não vai adotar. Eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu. Eu só sei que tem anjo nesse lugar. E a gente vai vendo anjo para lá, anjo para cá, anjo para lá, para cá. Legal. Eu creio no ministério dos anjos. Eles são os nossos servos. Você é salvo em Jesus? Amém ou amém? A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores a favor dos salvos. Creio, portanto, em anjo da guarda. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem, os livra. E guarda, é o anjo da guarda. Jesus disse aos seus apóstolos, não toca nessas crianças não, rapaziada. Porque os anjos delas estão todo dia diante do Senhor no céu. Não toca nessas crianças. Então eu creio na ação dos anjos. Mas o fato de ver um anjo não significa dizer que seja um anjo de luz da parte de Deus. E o que esse anjo, porque todo anjo que eu vejo alguém falando dele, veio entregar uma carta. Alguém já ouviu de um anjo entregando carta? Quantos já ouviram isso aí? Olha lá. Quem veio de lá sabe. De lá Deus sabe de onde. Não estou citando nome nenhum. Mas que tem anjo entregando carta, meu irmão, é uma coisa de louco. De louco. Eu já recebi uma carta escrita em papel mesmo, com caneta, e a irmã falou assim, pastor, foi um anjo que escreveu e mandou lhe dar. Eu falei, muito obrigado, irmã. Deus abençoe pela sua obediência. Agora, como é que eu recebi a carta? O problema é meu. Não é? Agora, esse texto diz que ele serve para revelar quem está mentindo. E serve para revelar quem está dizendo a verdade. Porque, às vezes, nós estamos diante de questões, irmãos, em que, vou dar um exemplo para você. Um casal está em crise, aí ela liga para o pastor, eu preciso muito conversar com o senhor, eu quero um gabinete, aí marca um gabinete. Aí a gente atende a mulher fala assim, pastor, nós estamos com um problema sério, qual é o problema? É a parede do nosso quarto. Qual é o problema do seu quarto? Pastor, a parede do nosso quarto, eu pintei de branco, mas o meu marido, então o problema é porque a parede é branca. Aí a gente atende o marido no dia seguinte. Conte a sua versão. Pastor, sabe qual é o problema? O problema é que a nossa parede é preta. Espera aí, pô. Ela falou ontem que era branca. Ele está falando que é preta. É branco ou é preta? Não é nem branca e gelo. Não é amarela e begezinho. Degradê. Não. Uma diz que é branca, outra diz que é preta. Um dos dois está mentindo diabolicamente. Quando a gente trabalha com gente, com multidões, inclusive na igreja, a gente vê a capacidade que o ser humano tem de mentir. Mas mente com a cara mais deslavada, como quem diz assim, pastor, o senhor tem uma cara de idiota tão grande, que a gente sabe que contando qualquer coisa o senhor acredita. Que fala a mentira com tanta propriedade, que ele está dizendo assim, você tem na testa uma tatuagem que está escrito idiota. E ela acha que a gente acredita em tudo mesmo. E ela não sabe que existe um dom chamado discernimento de espírito, que nos capacita quando a verdade está oculta, a mentira está em evidência ou vice-versa, para saber quem está com qual espírito. Um exemplo muito claro disso, eu quero ler com você. Abre a tua Bíblia aí em 1 Reis capítulo 3, você conhece esse texto. 1 Reis capítulo 3. Olha como é que o ser humano é. 1 Reis 3. Salomão julga a causa de duas mulheres. Você conhece esse texto também, não é? A maioria de vocês conhece.
1 Reis capítulo 3. Quem já abriu diz amém. Versículo 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, estando com ela naquela casa. Sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia tua serva, e o deitou no seio dela. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém, esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, o meu filho, o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Aí, perceba, Davi pega duas mães, Salomão pega as duas mães, e diz assim, ó, o meu é o vivo, e o dela é o morto. Aí outra diz, não, o meu é o vivo, e dela é o morto. E bebê recém-nascido é tudo igual, tudo com cara de joelho enrugado, não é? Não tem jeito. Quando você ouve assim, cara do pai, mentira, está fazendo, né, hora com a tua cara, está tentando ser gentil, recém-nascido, é tudo enrugado, não parece com ninguém. Aí o rei olha para o bebê, olha para as mães, não parece com ninguém. Quem é que está mentindo? Como saber? O Salomão arrumou um jeito fácil. 24. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja. Dividiu. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Davi pega uma espada e fala assim: Bota o moleque aqui, vamos partir no meio. Davi, sai daí, Davi, é teu filho agora, né? Davi já estava morto, coitado, né? Salomão bota o moleque lá em cima e fala assim: Me dá uma espada aqui. Vamos dividir no meio. Fica metade para cada um. Aí a mãe falou assim: Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Pega meu filho, dá para ela. Melhor ele vivo do que morto. A outra diz: Não, parte no meio. Vamos dividir. Claro que não era a mãe. Mas esse texto revela a capacidade que o homem tem de mentir. Paulo fala muito sobre os falsos irmãos. Paulo sofreu com os falsos irmãos. Paulo sofreu com aqueles que diziam amá-lo, mas não amavam-no. Paulo sofreu com aqueles que diziam ser suas ovelhas e não eram. Eram lobos. Paulo diz que passou por muitas aflições. Entre essas aflições, veja o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11. Vamos voltar um pouquinho lá, perto de onde nós estávamos. 2 Coríntios capítulo 11. O dom é útil para identificar o erro e a mentira. Então, quando a gente caminha com gente, a gente tem que pedir a Deus esse dom, porque nós vivemos num tempo de mentira, num tempo no que as pessoas parecem, mas não são, e os que são nem parecem. E a gente só pode saber pela vontade de Deus. Você entra num negócio com um sócio que parece ser um homem de Deus, mas depois começa a entrar dinheiro na empresa, você vai ver de que Deus ele é homem. E você se arrepende de ter entrado no negócio com ele. Você começa um relacionamento com uma mulher de Deus, com um homem de Deus. E depois de 6 meses de relacionamento, você sabe de que Deus aquele homem, aquela mulher é. E você se vê maculado, ferido, muitas vezes adoecido e morre por dentro, ainda aqui em vida. Paulo diz que passou por muitas adversidades. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 26. Ele fala assim, ó: Em viagens muitas vezes,
em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Leia comigo o final. Em perigos entre os falsos irmãos. Sabe o que Paulo está falando aqui? Andar com gente falsa é perigoso. Andar com gente que parece ser, mas não é perigoso. E Paulo diz que o perigo que ele passou entre falsos irmãos é semelhante ao perigo que ele passou entre os salteadores, entre os nos rios, entre os da sua nação, entre os gentios, entre os da cidade. Paulo está dizendo, olha, se tem falsidade, se tem mentira, você corre sério perigo. Por que que Deus libera o dom de discernimento de espírito? Porque Ele sabe que no nosso meio haveria muita mentira. Pergunto, tem mentira na sua igreja? Diga aqui não. Acabamos de mentir. Aqui sim. E o lindo da Bíblia é que a Bíblia não esconde isso em lugar nenhum, irmão. A Bíblia diz, numa das cartas às igrejas do Apocalipse, que dentro daquela igreja havia uma sinagoga de quem? Satanás. Dentro da igreja havia uma sinagoga de Satanás. E se Satanás é o pai da mentira, essa sinagoga existia para disseminar, para desdizer, como faz a serpente desde o Éden, para lançar um irmão contra outro, para lançar você contra a fonte maior da tua alimentação espiritual, que é o púlpito, para que você caminhe contra a maré do fluxo das águas de Deus. Está aí exatamente para roubar, matar e destruir o que o Espírito Santo gera na tua vida. Então aqui eu te dou um conselho. Você de repente é recém-chegado à igreja, novo convertido. Aí vem com aquela ideia, se bem que você aprende que não é assim. Você saiu do mundo, você saiu do inferno, entrou na igreja, entrou no céu. Aí tu entra no céu chamado igreja, aí tu acha uns caboclos igualzinho àqueles que tinha no inferno de onde você saiu. Aí sabe o que o diabo diz para você? Tá vendo como é que os crentes são? Olha esse cabo aí, teu amigo aí. Olha esse irmão que você emprestou dinheiro para ele. Ele te pediu dinheiro emprestado, porque disse, teve um sonho. Irmão, sonhei com você. E o Espírito Santo me falou que você vai me emprestar R$200. Aí você fala assim, o Espírito Santo disse isso? Disse. Aí tu empresta. Mas eu te pago na sexta-feira. Só que ele não falou qual. Já se passaram 1.600 sexta-feira. E ele nem dá recado, nem olha mais para tua cara. Se ele está na esquina, se ele está na cantina comendo coxinha, se tu vai no banheiro, ele entra no banheiro feminino, ele foge de você. Aí o diabo fala assim, é assim que são os crentes. É assim que são os crentes, irmãos? Não. Aquele homem é assim. Aquela pessoa é assim. Sabe o que tem acontecido no tempo que se chama hoje? Eu tenho me encontrado com um monte de pessoas, como vocês e como nós, que têm direito às promessas de Deus na vida. Tem direito à vida e vida com abundância. Felicidade não é um favor que a vida nos faz, é um direito adquirido em Cristo Jesus para cada um de nós. Como eu tenho dito aqui, você tem direito a ser feliz na sua vida, amém ou não amém, amado? Então lembra o irmão que está do céu, você tem direito a ser feliz. Não é um favor que a vida acorda de bom e fala assim, Jaqueline, hoje eu acordei de bom humor, vou te fazer feliz. Não, não é favor nenhum que a vida te faz. É um direito seu em Cristo. Por que você não é feliz? Porque você não tem tomado posse das promessas daquele único que pode te fazer feliz. E por que você não toma posse das promessas de Deus? Porque você olha para a vida de alguns homens e mulheres que dizem ser de Deus e acha que porque eles são assim, Deus mentiu. Então deixa aqui uma palavra para a tua vida em nome de Jesus. Não desista da mensagem de Deus por causa de alguns dos seus mensageiros. A mensagem é maior do que o mensageiro. Aí muitas pessoas ficam olhando para alguns crentes safados, sem vergonha, que não valem nada mesmo. E a gente diz assim, olha, crente é tudo igual. Eu odeio crente, eu também odeio. Mas esse tipo de crente, que macula o nome de Jesus. Agora, porque você está olhando para alguns desses que se dizem crentes não são,
você abre mão das promessas de Deus na sua vida. E aí você me parece ser pior do que esses crentes. Porque falsamente ou não, eles estão lá. No lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida. E pode ser que até na falsidade dele, Deus um dia o alcance com uma palavra. Mas você está ouvindo o quê? Está ouvindo MTV. Está ouvindo televisão. Você está ouvindo o quê? Pagode. Você está ouvindo o quê? Você não está ouvindo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir. Então não abra mão da mensagem de Deus por causa desses falsos irmãos. Paulo está dizendo, eu também sofri por causa deles. Eu também sofro por causa deles. E vocês também já sofreram. Agora, como é que a gente trata esses cabras? Passa um pouquinho aí. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Vou correr aqui que é o último tópico que eu quero falar algo porque é sério pra caramba. Embora isso aqui também seja. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Bom, se tu está sentado no meio da congregação, está se relacionando no meio do povo, aí chega alguém e começa a desenvolver amizade contigo, e você descobre que essa amizade olha para o todo e só salienta o que está errado. Ele olha para o todo, só salienta o feio. Ele só salienta o defeito. Ele só salienta o que não fez. Nunca a boca dele pronuncia uma palavra de graça, de consideração, de reconhecimento, de elogio. Nunca a palavra dele põe para cima, exalta o belo. Então essa pessoa é teu amigo, mas toda vez que ele abre boca, ele só fala mal. Você nunca ouviu falando bem de ninguém. E você ainda estabelece amizade com uma coisa dessa. Como é que a Bíblia diz que a gente tem que tratar? 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, olha o apelo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém o quê? Imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Então se o cabra é mau, e você percebe pelo que a boca dele pronuncia, a Bíblia diz que a boca fala do quê? O coração está cheio. Então você tem desenvolvido amizade com gente que se diz de Deus, mas cuja boca só vomita. Então quando a boca só fala do que é mal, exalta o que é mal, Deus está dizendo assim, alerta, sinal amarelo, esta boca está revelando o que há dentro, e o que há dentro não pode te edificar. Ao que você ouve nos seus ouvidos, eu estou te dizendo, aparta-te, aparta-te, aparta-te. Sinal de Deus. Mas você não ouve. Aí sabe o que acontece? Daqui a pouquinho você está pronunciando as mesmas palavras. Você está falando a mesma coisa. Sabe por quê? A sociologia diz que nós somos produtos do meio. E esse texto diz que não é sociológico, é a palavra de Deus, todavia é sociológico. Diz assim, vós mesmos sabeis como convém imitar-nos uns aos outros. Vovó dizia, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Você quer saber quem é uma pessoa? Não olha para ele não. Olha para os amigos que ele tem. Você vai saber quem ele é. Eu, quando não sei quem é uma ovelha minha, eu olho para com quem essa ovelha minha anda. Eu não posso conhecer 2.000 pessoas intimamente. Eu não posso conhecer todos os frequentadores intimamente. Então, quando uma celeuma é estabelecida na congregação, e aquele cabra ou aquela mulher estabeleceu alguma discórdia que prejudica a igreja, e eu não sei qual é o caráter dele, eu o chamo. E aí, no gabinete, todos são santos. É como no presídio. Tem algum culpado preso lá? Não. São todos inocentes. Então como é que eu sei quem é o sujeito? Eu começo a olhar com quem ele anda. Que eu vou saber exatamente quem ele é. Irmã, você está orando por um varão. Aí Deus mandou um varão. Parece que é de Deus. Tem cara que é de Deus. Cheiro de Deus. A palavra parece ser de Deus. Tudo parece? Legal. Pode ser Denorex. Parece? Olha com quem ele anda. Olha com quem ela anda.
Veja como é que ele trata a mãe, pai, como lida com as coisas de Deus, com o dinheiro. Você vai saber quem ele é. Isso é sabedoria da palavra, viu, irmão? Guarda no teu coração. Porque nós vivemos num tempo de engano. Eu já ensinei a vocês aqui que para mim, a maior arma do diabo para roubar o que Deus tem plantado no coração dos homens é a amizade. As más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. Essa é uma palavra para você que está aqui, irmão. Ama a casa de Deus. Ama a palavra de Deus. Mas não consegue permanecer. Por que eu não consigo, pastor? Tuas amizades. Analisa tuas amizades. Está aí uma boa de Deus para você. Então, por que o dom de discernimento é importante? Para identificar o erro. Para identificar quem mente. E Paulo diz que no nosso meio haveria gente que mentiria deslavadamente. E a mentira, a gente sabe, vem do diabo. E nós precisamos estar atentos, como diz a palavra em Efésios capítulo 6, às astutas ciladas do diabo. Se é cilada, significa dizer que eu não tenho como saber que ela está diante de mim, a não ser que o Espírito de Deus me revele. É como quem é da minha geração fazia para pegar rolinho antigamente, pegar passarinho antigamente. Era 2 passarinhos, a gente usava o pau com visgo. Lembra do visgo? Passava visgo naquela coisa, botava lá na mata. Botava ali uma comidinha, um pistezinho, vinha um passarinho. Ô, papai do céu, hoje acordou de bom humor, mandou comida de graça. Aí ele cola no visgo, já era. Ou então arapuca, né? Botava lá o milhozinho, parar uma baciazinha ou fazer de madeirinha, de galho. Aí botava um pauzinho em cima, ficava de longe. Aí vinha um passarinho crente que estava crente demais, estava sendo abençoado. Aí quando ele começava a tomar posse do manjar, aí ó, cadeia. Nunca mais voaria. Você pode ser esse passarinho, irmão. Não se iluda, não. O diabo, ele é astuto. E uma das maiores armas do diabo, jovens, escutem. Uma das maiores armas do diabo são amizades. Amizades. Vovó também já dizia, né? Antes só. Hoje é o contrário. Antes mal acompanhado do que só, pastor. Está difícil andar sozinho. Mas antes só do que mal acompanhado, você pode ter certeza. Eu quero terminar, irmão. Isso aqui é muito importante. Primeiro, por que nós precisamos do dom? Detecção da obra de espíritos enganadores. Segundo, para revelar os falsos dos verdadeiros profetas. Terceiro, para que nos ajude a detectar quem é que está mentindo. Quarto e último, para discernir, presta atenção. Para discernir quando homens de Deus abusam do poder. Eu vou repetir. Homens de Deus. Eu estou falando homens de Deus mesmo. Gente que Deus usa de verdade. Mas que a despeito de ser homem de Deus, não deixa de ser homem. E pode abusar do cargo que exerce. Homens de Deus se equivocam. Homens de Deus cometem erros graves. Homens de Deus muitas vezes reconhecem que cometeram erros graves, mas não são humildes suficientemente para dizer: me perdoe, eu agi incorretamente, eu aconselhei incorretamente. E isso tem acontecido, irmãos, com a maior frequência nesse país. Eu quero ler com você um texto que é muito interessante. Abre a tua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Volta um pouquinho de Tessalonicenses. Gálatas capítulo 2. Os irmãos devem se lembrar daquele e-mail que eu li na quarta-feira passada. Como aquele homem desgraçou aquela família. Aquele para mim não era de Deus, mas eu tenho visto homens de Deus de fato, que também têm desgraçado famílias com aconselhamentos que não foram de Deus. Eu sempre tive muita dificuldade, irmãos. Gálatas capítulo 2. Eu sempre tive muita dificuldade para entender uma palavra de Paulo quando ele aconselha a igreja de Corinto. Ele, em algum texto ele diz assim, ó, isto diz o Senhor. E ele fala. Aí mais adiante ele diz assim, agora digo eu, não o Senhor. A Bíblia é ou não é a palavra de Deus? Sim ou não? Sim.
E quando Paulo diz, agora digo eu, não o Senhor, é também palavra de Deus? Eu não sabia entender. Até que eu entendi que se saiu da boca de Paulo, era de Deus. Por uma simples razão, porque ele pertencia ao Senhor. Então mesmo que ele dissesse assim, eu digo eu, não o Senhor, ele não sabia, mas era o Senhor que o estava usando. Mas nesse texto eu entendo que o Senhor está usando a experiência do próprio apóstolo e testificando o que ele diz. Não foi o Espírito que colocou na boca dele para que ele falasse. O Espírito permitiu que pela experiência que ele tinha da matéria, casamento, ele pudesse falar. E o Espírito Santo testifica. Só que nessa ideia de Deus me permitir ser parceiro dele no que eu ministro, eu posso muitas vezes liberar uma palavra mesmo sendo de Deus, que não seja da parte de Deus. E você já aprendeu, essa palavra pode sair daqui muitas vezes de Deus e chegar daí, não mais de Deus. Isso acontece muito com muita frequência. Por exemplo, muito simples, irmão, já dei esse exemplo aqui. Você vai numa igreja e o pastor assim, Deus me revelou que toda irmã que depila a perna vai para o inferno. E a gente vê isso direto. Tem gente que depilou escondido, está em depressão porque acha que vai para o inferno mesmo. Tem pastores e líderes de células, de ministérios, que nessa ânsia de mentoria, de estar debaixo da cobertura de, a ideia de exercer autoridade espiritual sobre o outro, está determinando quando o casal pode ter relação sexual, quando o casal deve fazer uma compra ou não, quando o casal deve ir nesse projeto ou não. Aí tem o líder espiritual agindo como um guru na vida da pessoa. Aí a pessoa não dá um passo sem ligar para o guru gospel. Pastor, olha, eu estou aqui na concessionária para trocar o meu carro. Eu queria saber, o carro é verde, eu queria saber se é de Deus a cor verde. Aí o guru fala assim, não é de Deus, tem que ser vermelho. E o cara não compra o carro verde. Isso é o exercício de um poder que Deus não nos deu. Eu quero que você, meu ovelha, entenda que Deus nos ensina a ser para que, em sendo, sejamos capazes de tomar as nossas próprias atitudes e responsabilizarmos-nos por elas. A relação espiritual de um homem de Deus com as ovelhas de Deus não pode ser a relação espiritual daqueles que estão em trevas têm com os seus gurus, com os seus págios. Você não pode ter uma relação com o seu líder espiritual, com o seu pastor, como aquela que o filho de santo tem com o pai de santo. Que fica preso a ele até a morte. Porque a prisão, a dependência não é a proposta do Evangelho desde sempre. Ele disse que se pois o Filho vos libertar, o que ele disse? Verdadeiramente. Se ele fala verdadeiramente, significa dizer que existe uma falsa liberdade. Então eu tenho visto acontecer nesse país um verdadeiro abuso de autoridade. Homens de Deus que estão exercendo função na vida das ovelhas de Deus que só Deus poderia exercer. Aí a gente vê isso acontecendo, por exemplo, não literalmente como acontece outros, mas nós vemos homens de Deus se comportando como se não fossem homens de Deus. Olha esse texto aí, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Você já abriu aí, amém? Olha que coisa interessante. E chegando Pedro, Paulo falando, e chegando Pedro a Antioquia, ele está relatando a igreja de Gálatas, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Meu irmão, Pedro era contra a conversão dos gentios.
Até que ele teve aquela experiência do lençol cheio de carne de porco, dedo de carne de boca, Pedro. Come esse carrezinho aí, gordo. Não como nada imundo. Até que Deus não te chame de imundo que eu te santifiquei. Deus manda ele pregar aos gentios. Acontece na casa de Cornélio a mesma coisa. E ele então, em Atos capítulo 15, explica. Deus faz com os gentios o mesmo que ele faz conosco. Então ele entendeu. Aí o que aconteceu? Ele fez amizade com alguns gentios. Só que tinha lá os crentes fariseus, que ainda que o Espírito Santo tivesse testificado, eles não aceitavam os gentios. Eram os crentes que não aceitavam modernidade na igreja, o novo, né? Até hoje estão por aí no nosso meio. E eles não aceitavam os gentios. Aí Pedro, que tinha amizade com os gentios, comia, bebia, desenvolvia comunhão. Quando aparecia um judeu, ele ia se afastando para que não fosse pego no comentário dos judeus. Agora, quando os fariseus iam embora, ele voltava e se relacionava. Aí Paulo, quando viu isso, Paulo chama Pedro e fala assim: Pedro, você é um canalha, rapaz. Você é um homem de Deus, mas está agindo como um moleque. Você tem duas caras. Você está sendo imoral. Você não está andando segundo a palavra. Mesmo sendo de Deus, você está agindo na carne. Pedro demonstra dupla personalidade. E o pior, um homem de Deus demonstrando dupla personalidade, diz lá no versículo 13, e os outros judeus também dissimulavam. De maneira que até Barnabé... Você sabe quem foi Barnabé, irmão? Que história você conhece de Barnabé na Bíblia? Quem se lembra? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. É o que a Bíblia fala dele. Homem cheio de temor e fé. José das Consolações, era um homem usado por Deus de forma tremenda. Aí diz o texto que quando ele vê a dissimulação de Pedro, até Barnabé se tornou dissimulado, porque convém imitarmos-nos uns aos outros. O que esse texto está mostrando? Que é possível que mesmo sendo apóstolo, como Pedro, aquele que disse, tu és o Cristo, e ainda assim tenha comportamento indigno. É possível que eu seja Barnabé, que eu seja um homem que venda propriedades para dar para os pobres, que eu seja um homem extremamente filântropo, solidário, mas ainda assim ainda seja usado por Satanás, que ainda dê lugar à minha carne, que eu posso então abusar do meu poder. Esse texto diz que Paulo percebe. Quando você lê o contexto, você vê que Paulo não viu, Paulo percebeu. Veja o versículo 13. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Por que você está ensinando o que você não vive? Por que você prega sendo de Deus, como se de Deus não fosse? Pedro. Aconteceu com Pedro. Então o que eu quero dizer é que você não pode sentar nesse banco, ou no banco de qualquer igreja do Brasil, e engolir sem mastigar o que te é ministrado. Você não pode sentar aí como se você fosse um retardado, mas não é. Amém, amados? E engolir como quem não tivesse condição de julgar o que está sendo pregado. De ser um crente bereano, que examinavam as coisas para ver se eram assim. Paulo examinou e disse, está mentindo. Essa palavra é muito séria. Então o Espírito existe para discernir quando homens de Deus abusam do poder. Isso aqui é muito sério. Aí eu termino indo a Malaquias capítulo 4. Esse texto você que é minha ovelha já conhece. O último livro da Bíblia Sagrada, do Velho Testamento, melhor dizendo. No capítulo 2. Oh Deus, o tempo já se foi. 5 minutos. Malaquias capítulo 2. Quem já abriu, diga, eu já abri. Muito bem, capítulo 2, versículo 1. Olha lá. Agora, ó sacerdotes,
este mandamento é para vós. Porque no capítulo 1, ele manda um mandamento para o povo. Diz assim, ó, vocês, povo de Deus, que oferta ao Senhor uma ovelha do seu rebanho como sendo a melhor, sem mácula. E na hora do sacrifício pega uma maculada, oferta, promete a melhor e oferece a pior, Deus está dizendo, vocês serão malditos. No capítulo 3, ele dá uma palavra para toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Porque senão sereis amaldiçoados. Por isso a maldição vos alcança. No capítulo 4, o último versículo da Bíblia Sagrada no Velho Testamento, é uma palavra já para a família. No capítulo 1, ao povo. No capítulo 3, a toda a nação, ao seu povo. No 3, a toda a nação. No 4, às famílias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Para quê? Para que ele não venha e fira a terra com maldição. Então, no primeiro capítulo, ele diz, se você oferta o melhor e dá qualquer coisa, você é maldito. Se você não rouba de Deus, você é ferido com maldição. Se você é família e não se converte ao filho, o filho ao pai, eu firo vocês com maldição. No capítulo 2, ele fala com os sacerdotes, com os pastores, com os líderes do povo de Deus. Veja aí capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, esse mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele diz aí? Leia comigo. Enviarei a maldição contra vós e o que ele fará? Amaldiçoarei o que, irmãos? As vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Aí você diz, pastor, isso é Velho Testamento. Mas veja se quem é falso no seu culto a Deus, veja se ele prospera. Veja se você tem duas caras, se você prospera. Veja se você é um no reino e é outro fora, se sua vida prospera. Veja se você que retém o que é de Deus, quando o assunto é dízimo, se a sua vida prospera. Não seja amigo do seu filho não seja obediente ao pai, não, veja se a sua família prospera. Agora, o que diz no capítulo 2? Ele está falando comigo, está falando com os sacerdotes, está falando com quem exerce autoridade. Se você não propuser no seu coração dar honra ao meu nome, se você não for alguém que vive para proclamar a minha palavra com sinceridade, com verdade, com honra, se você usa o meu povo, se você se locupleta no meu povo, se você é canalha, eu vou amaldiçoar o que, irmãos? As vossas bênçãos. Como é que é isso? Ele está dizendo, eu não amaldiçoo o sacerdote. Deus está dizendo, eu amaldiçoo a bênção do sacerdote. E diz, já tem amaldiçoado. O que é isso aqui? Aí eu pego aqui a Vanessa e falo assim, Vanessa, eu vou lhe abençoar. Eu sou um safado. Eu vou te abençoar. Eu sou um canalha. Vocês são pessoas do povo de Deus, mas que eu uso para me locupletar. Eu engano vocês, eu faço lavagem cerebral em vocês. Eu vou abençoar você, Vanessa. Vanessa, que haja paz na sua casa, na sua família, entre você e seu marido e seus filhos. Essa é a minha bênção sobre a vida da Vanessa. O que Deus faz com a bênção do sacerdote infiel mesmo? Ele amaldiçoa. Então, haja paz na sua casa, o que acontece na casa dela? Perturbação. Haja prosperidade lá, necessidade. Haja alegria, tristeza. Que as portas se abrem, se fecham. Amadureça, menino eterno. Para mim, o que Deus está dizendo aqui? É que Deus está falando que eu preciso saber discernir quem é que tem exercido autoridade espiritual sobre a minha vida. O que Deus está dizendo é que não basta ter um título de PR na frente, nem de bispo, nem de apóstolo, nem bispo primaz, nem patriarca, nem profeta. Não é um título que faz de um homem de Deus. Isso aqui para mim conota, denota, revela o perigo que você que não consegue se enraizar em Deus e na sua palavra, vive de portinha em portinha,
procurando alguém para botar a mão na tua cabeça e te abençoar. E que você nem imagina quem seja. Só imagina que seja de Deus, porque usa o nome de Jesus. E que estão abençoando a tua vida. Estão abençoando a tua casa, estão botando a mão na tua cabeça. Estão profetizando sobre a tua alma, sobre o teu coração. E aí eu entendo que esse dom de discernimento de espírito vem para que eu possa discernir quando um homem de Deus está abusando do poder. E mesmo sendo de Deus, está agindo na carne. Eu tenho ensinado a vocês, eu sou pastor de 17 anos. E há 17 anos eu não deixo um pastor botar a mão na minha cabeça se eu não conheço ele. Tem semanas que eu vou pregar em 3, 4 estados. Pastor, ajoelha, vamos orar. Não, vamos orar em pé, irmão. Dá a mão aqui no outro aqui, irmão. Que essa incredulidade, pastor, não. Eu só não quero que ponha a mão na minha cabeça. Digo eu, talvez o Senhor também, que o Espírito de Deus possa testemunhar no seu coração se é Deus ou não que fala. Mas eu creio que a Bíblia é Bíblia de capa a capa. Uma vez eu preguei sobre isso aqui, e alguém disse, pastor, mas isso é do Velho Testamento, pastor. Pois é, o Senhor é meu pastor e nada me faltará também. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro veio também, está no Velho Testamento. O que mais está no Velho Testamento? Quantas promessas estão no Velho Testamento, a respeito das quais, esperando as tais, nós vivemos? Eu creio nessa palavra. Eu tenho dito ao Senhor que eu não quero ser mais do que aquilo que eu sou, nem para mim, muito menos na cabeça de quem quer que seja. Quero ser só o que eu sou no coração de Deus. Eu acho que ser crente hoje é muito perigoso. Preguei sobre isso domingo. E nós não podemos brincar de igreja e nem usar o nome de Deus em vão. Mas há muita gente brincando de igreja usando o nome de Deus em vão. E eu tenho visto muita gente entrando na igreja e adoecendo até o dia da morte. Porque acham que é brincadeira exercer autoridade espiritual sobre a vida de alguém. A gente acha que quando a gente vai lá numa obra das trevas, a pessoa faz uma macumba para você. E tem crente que morre de medo de macumba. Pastor, fizeram macumba para mim. Qual é o problema, filho? Pastor, eu soube que botaram meu nome na boca da coruja. Vamos orar pela família da coruja. Eu soube que costuraram meu nome na boca do sapo. Vamos levar lá o cirurgião plástico para abrir a boca dele. Mas o cara não dorme. Fizeram uma macumba. E a gente acha que a macumba vai pegar. Agora a gente não crê. De que gente que se diz de Deus, e que de Deus não é, põe a mão na nossa cabeça e faça o mesmo mal. Mesmo mal. Então essa palavra para você que é minha ovelha, está debaixo do meu pastoreio. O dom de discernimento de espírito, para mim, é o dom mais importante que há hoje. É o dom que a gente mais precisa. Porque muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. E nós precisamos saber quem é que está ministrando sobre a nossa vida. Então você que vive de galho em galho, é o crente macaco, um dia o galho quebra. Um dia você se esborracha. Porque a palavra nos ensina desde sempre. Quem quer crescer para cima, tem que crescer para baixo. E o que cresce para baixo é raiz. Tem que se enraizar. Tem que ter cuidado. Então, pega essa palavra. Você que está aí com as áreas da tua vida extremamente amarrada. Quem sabe você não vai detectar quando a tua vida começou a ser amarrada. De repente foi alguém que abençoou você. Foi macumba não. Foi a bênção de um apóstolo da mentira. A gente precisa ter cuidado com isso. A minha oração é que Deus possa te ajudar a acrescentar essa palavra no teu coração, no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos ficar em pé. Na próxima semana a gente continua. Qual é o próximo dom? Discernimento de espírito. Há outra variedade de línguas. Então, na semana que vem a gente não vai falar sobre língua. A gente vai passar para Romanos, para outra lista de dons. Porque o dom de língua eu vou deixar por último.
A gente vai ficar aqui umas 3 quartas-feiras falando sobre língua. Esse é o dom que divide a igreja no Brasil. Esse é o dom da discórdia, né? É aqui que pentecostais e tradicionais se engalfinham, né? É o dom de língua, é o último dom da lista, é o dom que mais a igreja exalta. E ele existe, ele é uma verdade, ele é uma realidade. Mas vamos ver à luz da palavra, claro como o dia, o que a Bíblia fala sobre o dom de línguas. Mas não será na próxima quarta-feira, né? Quando eu for falar sobre o dom de línguas, vou mostrar alguns mapas para você. Até mapa eu vou ter que usar para você entender onde é que o dom se manifestou, por que o dom se manifestou, aonde que o dom se manifestou lá no Novo Testamento. Vamos entender a história da língua, né, da glossolalia na Bíblia Sagrada, e você vai ver que não tem esse bicho de 7 cabeças que a gente vê as igrejas se degladiando, porque eu quero falar em língua, eu não consigo, eu não queria falar e falo, se eu não falar, eu não sou batizado no Espírito Santo. A gente vai falar sobre tudo isso de uma forma clara, pode trazer todos os pentecostais do mundo, pode trazer todos os batistas do mundo, você vai ver que não tem como discutir, é claro como dia, claro como dia. Só se confunde quem não quer deixar a confusão. Mas na próxima semana a gente vai para Romanos, vai para um novo dom, e você precisa conhecer esse negócio, ok? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque como chove água do lado de fora, choveu bênção aqui do lado de dentro. Obrigado, porque uma delas me atingiu. E eu sei que muitas delas atingiram teu povo também. Eu te peço, ó Deus, que essa bênção, essa semente que tu tens plantado no coração do teu filho nessa noite, que Satanás não consiga roubar. Antes, pelo contrário, que essa semente frutifique, que essa semente brote, que essa semente cresça, que essa semente alimente o teu filho durante toda a sua vida, no nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua palavra é bússola, tua palavra é pão, tua palavra é água, tua palavra é luz para o nosso caminho. E nós te louvamos porque nela nós não somos e nem seremos confundidos. Dá-nos sabedoria para que nós possamos não só ser ouvintes, mas possamos aprender a reter e a praticar a tua palavra. Porque na tua palavra nunca seremos confundidos. Aleluia. E agora que nós vamos da tua casa, leve-nos, cada um de nós, para a nossa. E que todos os que daqui saírem, cheguem em casa sãos e salvos. Nós anulamos na autoridade do nome de Jesus toda cilada do inferno no caminho. E que o restante dessa semana seja uma semana de graça e de vitória, para a glória do nome de Jesus, no nome de quem oramos e abençoamos a tua igreja, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Vou em paz, aplauda o Senhor. Não saia sem antes dar um abraço no teu irmão.